Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na igreja para mais um culto de estudo bíblico de quarta-feira, ainda sem a possibilidade de estarmos juntos no mesmo lugar, mas inevitavelmente unidos de coração, de alma, de propósito, de expectativa, de esperança, porque o nosso Deus é a esperança do nosso coração. E nós sabemos que Ele está no controle absoluto de todas as coisas, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele e de que Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, para a glória dEle mesmo. E por isso nós podemos, mesmo em períodos tão complexos como o nosso, nos alegrar na presença do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no Salmo 119, no versículo 11 em diante, falando um pouco a respeito da excelência da palavra de Deus. Nós, em cultos de estudo bíblico como esse, temos o dever de exaltar a grandiosidade da palavra de Deus, da vontade de Deus, da voz de Deus para a nossa vida. E por isso o salmista Davi diz lá no Salmo 119, no versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Queridos, o Salmo 119 é um salmo por excelência de elogio, de louvor a Deus pela sua palavra. E nós, num momento como esse no qual nós estamos, nós precisamos cada vez mais estar ligados à palavra de Deus, ao ponto de termos essa palavra como o sustentáculo da nossa vida, o alicerce da nossa vida. Se não tivermos a palavra como aquilo que é a base, aquilo que orienta as nossas ações, certamente as circunstâncias, o noticiário com as suas notícias majoritariamente negativas irão fazer com que nós sucumbamos, que nós nos entristeçamos. Mas quando a nossa esperança está ligada unicamente à palavra de Deus, nós podemos ter total confiança de que Ele está cuidando de todas as coisas. E por isso, nós podemos estar tranquilos e alegres, mesmo em meio a todas essas situações, porque sabemos que tudo pode estar contra o nosso controle, pode estar fora da nossa condição, mas nenhuma das coisas está fora da vontade e do propósito de Deus. E por isso nós podemos nos alegrar e descansar no Senhor, no nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te adoramos, te louvamos nessa noite, pelo grandioso privilégio que o Senhor nos dá de podermos, mesmo diante da tela do computador, do smartphone, da televisão, estarmos reunidos de alma e de propósito em torno da Tua palavra. Que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração nessa noite, que o Senhor seja glorificado, bendito e exaltado, porque essa é a intenção maior, esse é o motivo da nossa vida, essa é a razão de estarmos neste momento ouvindo a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, fala-nos e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. É a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e porque Ele é digno de todo louvor e adoração, vamos cantar a Ele cânticos de louvor ao nosso Deus. Aleluia! E essa primeira canção que nós vamos entoar ao Senhor nos convida a louvá-lo por tudo o que Ele é e que Ele cresça em nós, seja engrandecido, ó Deus, da nossa vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus, mesmo nessa virtualidade dos nossos tempos. Ele está em todo lugar, Ele está cuidando de todas as coisas para o nosso bem, como nós já bem dissemos no início. E agora eu gostaria de convidar a você para que nós abríssemos a nossa Bíblia em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 21. Efésios 3, do versículo 14 até o 21, que é exatamente o mesmo trecho que nós analisamos na semana passada, mas sob uma nova visão, uma nova perspectiva nessa oportunidade. Efésios, capítulo 3, do 14 até o 21, diz assim a palavra de Deus: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja
e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, porque sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés, como bem disse o salmista Davi no Salmo 119, no versículo 105. Sabemos que ela é um instrumento que manifesta a tua vontade às nossas vidas e por isso suplicamos-te, ó Pai, para que o teu Espírito atue sobre nós com graça e misericórdia, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós a compreendamos segundo a tua vontade. Anula toda a nossa humanidade, toda a nossa falha, ó Pai, pela tua misericórdia, para que aquilo que realmente venha ao ouvido do teu povo seja única e exclusivamente a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando Paulo escreveu a carta ou a epístola aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. Paulo temia que esse estado de prisioneiro, essa condição na qual ele se encontrava, pudesse causar desânimo na vida dos cristãos da cidade de Éfeso e também em todas as outras cidades da Ásia Menor, onde ele havia fundado comunidades, onde ele havia aberto igrejas. Só que, como nós vimos na semana passada, Paulo possuía armas poderosas para lutar contra essas situações. Por exemplo, a primeira que se nos apresenta o texto é que Paulo, mesmo preso, podia orar. Paulo podia dedicar a sua vida em oração a Deus, e a oração, como nós bem sabemos, é uma arma poderosa. Como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A segunda arma que Paulo possuía era o fato de que suas orações eram dirigidas ao Deus Todo-Poderoso, a quem todos os cristãos podem chamar de Pai. E por isso hoje nós queremos analisar o conteúdo da oração que Paulo fez naquela ocasião em favor dos Efésios, ou seja, a oração de Paulo em favor daqueles cristãos a quem ele escrevia de forma imediata. O que nós podemos ver de forma introdutória, logo de começo, é que a oração de Paulo, que temos diante de nós, um texto, conforme nós vemos do versículo 16 até o versículo 19 do capítulo 3 de Efésios, representa ali o desejo sincero do apóstolo com relação aos seus leitores, aos seus destinatários originais. Paulo pede a Deus que conceda aos Efésios e a todos nós, por extensão, algumas coisas muito importantes. Primeiro, que eles e nós sejamos fortalecidos com o poder mediante o Espírito Santo. Que também Cristo habite em nossos corações e que eles possam, os crentes, estar arraigados e alicerçados em amor. E assim possam compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Que sejam tomados então de toda a plenitude de Deus. E é por isso que nós, diante de tantas nuances dessa oração, nós vamos dedicar algum tempo para analisar cada pedido que Paulo fez ali de forma individual para a nossa edificação e para a glória de Deus. A primeira coisa que Paulo ora e pede a Deus é que aqueles cristãos sejam fortalecidos com o poder mediante o Espírito Santo. Essa, meus amados irmãos, é uma característica distinta da nova aliança. A presença do Espírito Santo dentro daqueles, habitando naqueles que são filhos de Deus. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18. Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus prometeu aos seus discípulos que não deixaria-os órfãos. O outro Consolador prometido por Jesus é o Espírito Santo. Como é triste quando nós vemos um ser humano como alguém que é um expoente religioso,
declarar que pode ser esse o substituto de Cristo na terra, o vigário de Cristo. Antes de subir aos céus, Jesus ordenou aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Está lá o texto de Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Perdão, só com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Em seguida, nós temos outros acontecimentos descritos no capítulo 2 de Atos. E no final daquele evento, Pedro diz o seguinte, Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. E assim, amados, o Espírito Santo foi enviado por Jesus para habitar em cada um dos cristãos, em cada um daqueles que creem em Jesus exclusivamente como seu Senhor e Salvador. Conforme nós já vimos antes, lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. O Espírito Santo é o selo que garante o pertencimento do cristão a Deus, do crente a Deus. E esse selo, ele garante duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ele garante que nós somos um artigo legítimo, ou seja, somos verdadeiros filhos de Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo é também a nossa garantia de que Deus irá cumprir todas as suas promessas a nosso respeito. O objetivo primordial da presença do Espírito Santo na vida dos Efésios visava que Cristo então pudesse habitar no coração deles. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo diz a respeito dessa situação também. E este, meus amados irmãos, é um dos maiores privilégios que nós temos como cristãos, como crentes. E esse é um privilégio que diz respeito ao fato de sermos transformados dia a dia em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando Cristo habita em nossos corações, Ele pode então controlar o todo da nossa vida e pode nos fortalecer para então fazermos segundo a sua vontade em nós. O propósito desse controle de Deus em nós e desse fortalecimento é para que os cristãos, os efésios, que eram os destinatários imediatos e por consequência todos aqueles que creem em todas as épocas, possam estar arraigados e alicerçados em amor, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo. O amor é a virtude por excelência entre os cristãos. Jesus disse lá em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Jesus também disse lá em João capítulo 13, no versículo 35, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Paulo usa duas metáforas para ilustrar como deve ser o amor ao qual ele está se referindo. Em primeiro lugar, ele usa uma metáfora emprestada da botânica. A palavra que ele usa é erizomenoi. Erizomenoi. Essa palavra quer dizer, traduzida é arraigados, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa ou uma coisa ter uma fundamentação completa. É como uma planta que está na terra e que tem profundas raízes.
Uma planta que tem raiz, ela dificilmente será derrubada pelas intempéries, pelas dificuldades que possam circundá-la. A segunda metáfora que Paulo usa, ele também toma emprestado de uma outra arte científica, que é a engenharia. E a palavra que ele usa é tetemeliómenoi. É uma palavra maior. Tetemeliómenoi. E é alicerçados. Ou seja, a tradução disso é tornar estável, estabelecer. Queridos, isso quer dizer que os crentes precisam estar bem arraigados e firmemente fundamentados no que diz respeito ao amor. E assim eles possam, a partir daí, compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas como nós podemos conhecer o amor de Cristo por nós? Essa talvez seja uma pergunta que naturalmente brote em nossa mente e coração. Como podemos conhecer qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, como a linguagem que o apóstolo se utiliza aqui diz? Nós não podemos, até porque Paulo afirma que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Não é algo que nós vamos conseguir mensurar devido à incompatibilidade da mente de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus faz com a nossa finitude, com a nossa condição absurdamente menor. Deus usa várias metáforas para pontuar isso, Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus, Justamente para mostrar a distância daquilo que é infinito, eterno, soberano, governador de todas as coisas, com a criação da mão dele. Somos nós. Só que apesar dessa distância e de não podermos mensurar justamente por causa dessa distância óbvia que há entre o Deus soberano e a criatura dependente como nós ainda podemos ter uma excelente ideia acerca do amor de Cristo, do amor de Cristo por nós, quando nós nos perguntamos: o que é que pode nos separar do amor de Cristo? O apóstolo Paulo fez essa mesma pergunta e ele deu uma resposta maravilhosa lá em Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 39, quando ele diz assim: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Essa é uma boa ilustração, uma boa verbalização daquilo que é o amor de Deus. Só que nós só poderemos entender melhor a dimensão do amor de Cristo por nós, no contexto indicado por Paulo, e que é com todos os santos, ou seja, na unidade da igreja. Nós estamos impedidos, infelizmente, pela pandemia, de estarmos reunidos no templo agora. Você certamente está me assistindo por uma tela. Infelizmente, os protocolos e as necessidades fizeram com que nós não pudéssemos estar reunidos agora. Mas o que Paulo está dizendo aqui é muito além de uma questão de mera reunião geográfica, de convergência geográfica, não é isso. Paulo está dizendo de todos os santos, ou seja, da completude da igreja, ou do número dos salvos, que é de fato o que é a igreja. Igreja não é prédio, não é templo, igreja não é denominação, igreja é a união, o número dos salvos que Deus quis salvar por amor, por intermédio do sacrifício de Jesus. Então, o contexto onde esse amor se manifesta, esse amor se dá, é com todos os santos. E somente quando compreendemos como o amor de Cristo alcança uma variedade gigantesca de pecadores, como nós, é que nós podemos entender um pouco melhor a dimensão do amor que Ele tem. Que
Sejam tomados de toda a plenitude de Deus. É também uma das coisas que Paulo coloca. Queridos, a vida cristã é uma vida de crescimento. Nós estamos rumo ao alvo, não alcançamos o alvo. O próprio apóstolo Paulo faz uso dessa figura, em Filipenses: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida cristã é isso, é uma crescente, é uma vida de crescimento, porque a vida que Cristo nos conquistou na cruz é uma vida eterna. A vida eterna começa aqui e se estende por toda a eternidade. João capítulo 17, versículo 3, o nosso Senhor ora assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E é isso mesmo. Nós iremos ter uma vida eterna para conhecer e desfrutar da presença de Deus, de um Deus que é infinito. E vai ser muito interessante essa condição que é inimaginável para nós, tendo em vista a finitude que nos assedia e que nos contempla agora. Vai realmente valer a pena. Vai ser realmente algo maravilhoso, no qual nós devemos ter grande expectativa. Enquanto isso, enquanto permanecemos aqui, Deus espera que eu e você, que nós cresçamos diariamente. E nós não podemos ficar parados. Esse crescimento não se dá por osmose, não se dá por qualquer tipo de situação, a não ser pela ação de Deus e pelo empenho daquele que está nas mãos de Deus. Cada um de nós precisa reapresentar e representar diante de Deus algo novo, algo aprofundado no nosso relacionamento com Deus verdadeiro a cada dia. Nós precisamos crescer, e crescer dói às vezes. Precisamos meditar na palavra, precisamos estar desejosos de que Deus continue fazendo a sua obra no nosso coração. Já concluindo, meus irmãos, nós não temos razões para temer as dificuldades, as lutas e tudo aquilo que envolve esse momento histórico no qual nós estamos inseridos. Nós temos um enorme privilégio que é representado na presença do Espírito Santo que habita com o povo de Deus. Por esse motivo, o apóstolo Paulo nos exorta com as seguintes palavras, lá de Romanos 8, 9, 10 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Querido irmão e irmã, existe somente uma marca que caracteriza de forma definitiva o cristão. E essa marca é o amor. É pura tolice insistir que pode-se ser cristão de outra forma. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O apóstolo João nos diz isso na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8. A Bíblia nos ensina acerca de Deus, que, como por exemplo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, 13 e 14, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que eu e você, que nós possamos fincar profundas raízes e estabelecer sólidos alicerces nesse terreno para o qual Deus nos transportou. Que o amor seja a evidência maior daquilo que Deus fez a nosso favor. Que possamos crescer, meus irmãos, mesmo em meio a essa crise toda. Deus mesmo tem intencionado que esse momento seja um momento de crescimento. Esse momento não está fora do plano de Deus. Esse momento não é um acidente, não é algo que foi produzido por um acidente laboratorial. É algo que está dentro do decreto da vontade de Deus para as nossas vidas, e por isso Deus tem a intenção de que nós cresçamos, de que nós evoluamos no meio disso tudo. Crescer sem parar é o propósito de Deus até que Ele nos tome daqui.
Grandes coisas ainda nos aguardam e nós podemos esperar, porque aquele que cuida de nós, aquele que nos salvou, não dormita e nem dorme. Ele está trabalhando a favor daqueles que o amam. Vamos orar? Talvez em momentos como os nossos, o desânimo seja algo que vem ao nosso encontro por muitas vezes. Ele é indesejado, ele é algo que nós não gostamos, mas por muitas vezes, quando olhamos as circunstâncias, ele se mostra inevitável. Só que quando nós olhamos para a palavra, para a promessa da palavra, nós não precisamos temer mal algum, porque ele está conosco. Eu gostaria de orar pela sua vida, para que você esteja cheio da palavra de Deus, para que você esteja cheio dessa virtude de Cristo para resistir no dia mau, para que você possa resistir nos momentos de aflição, de incerteza, de insegurança, no qual o mundo está inserido. Os dias nos quais nós estamos inseridos são dias que, dentro daquilo que é humano, daquilo que é tangível, são preocupantes, sim, com certeza. Só que para aquele que tem a sua confiança totalmente guardada nas mãos do Senhor, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua maravilhosa palavra, pelo teu Espírito que nos abre a mente e o coração e que nos assiste na nossa fraqueza. Te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que Tu estejas com todos aqueles que agora oram comigo. Abençoe cada lar, cada família, Deus, cada coração, cada ansiedade, Deus, cada incerteza seja dirimida no poder do Seu amor. E que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, que o Senhor seja bendito, louvado e exaltado, porque nós te amamos, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos, ó Pai, porque este amor transformou a nossa sorte, mudou a nossa vida, e por isso nós somos mais felizes do que todos os seres humanos. Te agradecemos por tão grande amor, imerecido, totalmente gracioso, e te agradecemos porque essa graça nos alcança através do Cristo vivo de Deus, que nos ama, nos amou até o fim e nos amará eternamente. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Que Deus continue cuidando da sua vida. Se Deus quiser, eu tenho muita esperança. Eu sou alguém que sou humano, estou suscetível a todas as dificuldades, as intempéries e as humanidades, mas eu tenho olhado para tudo isso com muita gratidão, por entender que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e tem feito tudo cooperar para o nosso bem, e também com muita esperança de que a igreja do Senhor Jesus nunca mais será a mesma. Eu creio que o mundo também não será, mas a igreja, de forma especial, segundo um propósito especial de Deus, não será a mesma para melhor, para a glória de Deus. Que Ele nos ajude, nos abençoe e que Ele seja glorificado em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém.